Bom dia, Eunice Maria, eu sou o professor Paulo Petronilho. É um prazer enorme estar aqui com você nessa nova empreitada da sua vida acadêmica, que é a jornada do pesquisador. Eu acredito que é de fundamental importância que o aluno ele comece a fazer o seu artigo, que é de certa forma o resumo daquilo que ele está dialogando e problematizando ao longo da sua formação, ao longo do seu curso. Eu fiquei muito contente com as primeiras ideias que você aqui me lançou e acredito que o papel do orientador não é somente o de ser um mediador, ele tem um papel crítico no sentido de colocar alguma coisa em crise. Eu acredito que a universidade é esse espaço em que nem a crítica deve ficar fora da crítica, ou seja, devemos criticar até mesmo a natureza da crítica, e as sugestões que eu vou começar a fazer agora, elas são formas que eu tenho de participar um pouco da sua vida e de contribuir para um momento de reflexão acerca do fazer artístico, estético e metodológico, que é o que você propõe no começo do seu pré-projeto. Então você diz que quer fazer uma análise da metodologia dos professores de artes no Colégio Estadual Adonias Lemes do Prado, no ensino médio, percorrendo aí um tempo de 2000 a 2014. Inclusive eu queria até saber de você o porquê que você escolheu esse período de 2000 a 2014. Na sua justificativa você precisa justificar melhor por que esse recorte temporal e por que esse recorte espacial, por que o Colégio Estadual Adonias Lemes do Prado, E por que o ensino médio? Por que você escolheu esse espaço? Justificasse um pouco melhor, E eu gostaria porque eu gostaria que você me dissesse, inclusive, qual que é de fato o objetivo geral do seu trabalho? O que de fato você propõe com ele? Onde é que você pretende chegar com essa discussão? A gente sabe que eu acho importante você selecionar algumas palavras-chave que vão contornar o seu futuro artigo. Você fala aqui da questão da liberdade pessoal, fala da performatividade, se não me engano é uma citação que você fala aí, acho que é da Ana May Barbosa, não me lembro bem. A metodologia é uma grande palavra-chave, evidentemente. A questão da mediação cultural. Então, seria importante você ver que tipo de palavras-chave. Você fala de identidade, que você fala que se tratando de um artigo que está sendo construído, é importante você situar essas palavras-chave, inclusive. Você fala em metodologia, identidade, cidadania, liberdade pessoal, formação artística, estética desse professor, a partir da complexidade que é a metodologia. Então, eu penso que no primeiro momento, você vai ter que situar historicamente, geograficamente, esse colégio, fazer um pouco, recuperar um pouco esse histórico, onde é que ele se situa, qual é a proposta político-pedagógica, quando é que o ensino de arte começou de fato a chegar no seu projeto escolar, e quais professores você pretende trabalhar, por que você selecionou estes e não outros, Então, seu trabalho não é somente de cunho bibliográfico, você precisa fazer um trabalho de campo, ou seja, você precisa se entregar à escuta desses professores e ao mesmo tempo tentar perceber como é a metodologia de cada um. Ou seja, você precisa fazer um questionário perguntando o que se entende por metodologia. É possível uma metodologia para o ensino da arte? A metodologia é importante para ensinar arte? Então é importante você, depois que recuperar o histórico dessa escola, situar o leitor que ainda não conhece esse colégio, Adonias Lemes, você precisa recuperar o conceito de metodologia. De onde vem isso que te movimenta? A noção de metodologia vem do método de Descartes, filósofo francês.
e esse conceito impregnou toda a área educacional, porque a noção de metodologia é importante para se pensar a prática pedagógica. Enfim, você precisa recuperar esse conceito rapidamente de metodologia, de onde vem essa noção de método, para aí depois você ir se desdobrando o seu trabalho. Então, essa noção de metodologia é importante você recuperar. Num outro momento, que eu chamo aqui de 3 momentos, porque o primeiro momento é o histórico da escola, para você situar geograficamente, historicamente esse colégio, desculpa. No segundo momento, você precisa recuperar a noção de metodologia, de onde vem isso, e o que se entende por metodologia. Daí você deve trazer um teórico, não sei se a Ana May Barbosa fala disso, mas deve falar em tópicos utópicos ou inquietações sobre o ensino da arte. Tem vários textos dela, de Isabel Marques e outros teóricos da arte e educação, que fala da metodologia, e recuperar no terceiro momento essa política de formação artística e estética desse professor. Porque, no fundo, quando você pensa a metodologia, a importância da metodologia no ensino da arte, isso não se separa da concepção política e estética artística do professor, né? Então, o seu artigo, ele é um artigo que nos arrasta para essa concepção. Qual é a concepção de arte? Qual é a concepção de estética, né? Que você está tentando traçar, cartografar nessa formação artística desse professor, à luz da noção de metodologia, né? E num outro momento, que eu chamo aqui de quarto momento, a arte como mediação social, cultural e pedagógica. Então, essa trilogia não pode se separar dessa sua problematização política, que é o social, o cultural, o pedagógico, né? Então, eu penso que isso aqui, você pode elaborar o seu questionário para entrevistar os professores, tentando interferir nessa questão. A metodologia é importante? Qual é a sua metodologia? O que você entende por método? E acrescentar outras perguntas. Em que sentido a arte ela se transforma numa mediação social, cultural e pedagógica? A arte é pedagógica, né? Já que sua especialização ela dialoga no coração da arte-educação, você precisa lidar bem com essas ferramentas aí, para que você possa fazer um trabalho conciso, consistente e não ficar na esteira do óbvio, né? Daquilo que é o senso comum, daquilo que a gente já está cansado de saber. Eu acredito que esse seu projeto, que é a análise da metodologia dos professores de arte no Colégio Estadual Adonias Lemes do Prado, é um trabalho de muita coragem, que permite essa construção da cidadania e, ao mesmo tempo, desafia o aluno nesse contexto da liberdade pessoal, na construção do aluno. Daí você fala da liberdade. Não tem como falar em arte e educação sem situar o aspecto dessa liberdade pedagógica. Penso que o Paulo Freire, quando ele fala da liberdade como construção política do conhecimento, diálogo como prática da liberdade e tudo mais, nessa formação dessa autonomia do sujeito, eu acho que é um outro teórico aí importante para você dialogar, que a própria Ana May Barbosa dialoga muito para falar da proposta triangular dela, né? Então é um teórico que poderia te ajudar aí, é uma sugestão nessa mediação arte-educação, né? Então é importante você justificar o porquê que você escolheu essa escola, por que você escolheu esse período. Isso tudo vai vir na introdução. A introdução do seu trabalho deve vir sua justificativa, deve vir seus objetivos. Na sua introdução deve vir suas motivações pessoais, por que você escolheu esse recorte, né? Pode falar um pouco da sua formação de forma rápida, suas motivações conceituais, que conceitos vão costurar o seu trabalho. Por isso é importante você recuperar aqui, você já ter em mãos as palavras-chave do seu artigo. Por exemplo, metodologia é uma, né? Performatividade ou performance é outra, já que em algum momento você fala aqui. Autonomia é uma, né?
A metodologia é importante para a formação da autonomia desses sujeitos. Então, autonomia pode ser uma palavra, ou liberdade pessoal, que é uma palavra que você utiliza aqui, né? Enfim, então é importante, se você se situa melhor nas palavras-chave, você direciona melhor o seu olhar para que você não vacile muito. Você fala em construção da cidadania. O que se entende por cidadania? Cidadania é uma palavra-chave, ela é uma palavra que vai dar um contorno melhor ao seu trabalho. Então, é importante você começar a pensar nessa arrumação do seu texto e se movimentar nessa direção. Tem um momento aqui que você fala, acho que é citando a Ana May, que a arte está em nossas vidas. Você fala muito dessa relação arte-vida. Eu acho que você pode demorar um pouco nessa concepção. Em que sentido a arte intensifica e potencializa a vida? Em que sentido a arte ela dimensiona e nos faz dar sentido à própria vida? Ou a arte ela nos faz problematizar a vida? Ou a arte é a própria vida do avesso? Então, assim, é para você pensar um pouco essa relação que daria talvez até um tópico, né? Quando você questiona, por exemplo, aqui a metodologia, né? Coloca metodologia, uma discussão arte e vida. Acho que você poderia criar alguma coisa a partir daí. Mas depois que você fizer o questionário, questionar os seus professores, entrevistá-los, e à luz dessa noção de metodologia, da arte como mediação social, cultural, política, pedagógica, você vai começar a ter muita coisa aí para você colocar no seu projeto. Então você pode até abrir aqui um momento para você colocar assim o fluxo a análise dessas suas narrativas, para você trabalhar o fluxo dessas narrativas, entendeu? Interpretar o que esses professores dizem sobre metodologia, sobre mediação social e cultural, né? E você fala também que em identidade. Acho que identidade é uma palavra extremamente importante e é complexa. Só a noção de identidade já dá um artigo. Só a noção de identidade já dá várias laudas. Mas você já fez seu recorte, que é a metodologia. Mas você pode dizer, em um dos seus tópicos do seu artigo, por exemplo, que a metodologia ela é importante para a construção identitária, para a construção da identidade desse sujeito, né? E aí você problematiza o que é identidade. Aí tem vários pesquisadores dos estudos culturais, né, como o Homi Bhabha, que escreveu O Local da Cultura, o Tomás Tadeu da Silva, que está nessa dança educação, cultura, que problematiza identidade e diferença. Tem um polonês contemporâneo aí que é muito lido, que escreveu sobre modernidade líquida, amor líquido, enfim, trabalhou essa metáfora da liquidez e escreveu um livro intitulado Identidade. Então, a noção de identidade ela está solta a 4 ventos. Então, você precisa se posicionar se você escolher essa palavra, que eu acho que é importante, você fala isso em vários momentos, como uma palavra que vai contornar bem esse seu texto, a ponto de dizer que a metodologia ela é importante para a construção identitária desses sujeitos no processo ensino-aprendizagem. E aí é lógico dizer o que se entende por ensino-aprendizagem, o que significa aprender pelo viés da metodologia. Depois da noção de identidade, você pode até desdobrar, né? Ou seja, a metodologia, um espaço para o ensino-aprendizagem, por exemplo, né? De que forma a metodologia ela se transforma numa ferramenta política para motivar o aluno a múltiplas aprendizagens, ou não sei se facilitar, eu não gosto muito dessa palavra, mas mediar, né, o aluno no processo de aprendizagem. Então, acho que a noção de identidade, né, a noção de metodologia, a noção de
de formação cidadã, como você fala aqui, para a formação do cidadão, em busca dessa liberdade pessoal que você tanto se posiciona, é importante, né? Então, o método professor é um eixo central. O método que ele vai escolher é o que vai garantir o sustentáculo dessa pedagogia, desse ensino, né? O método é o meio mediador no processo de ensino-aprendizagem das artes. Tá vendo? Esse tópico aí que você até diz pode se transformar num subtítulo lá do seu artigo, né? Ou seja, o método como interferência mediadora no processo de ensino-aprendizagem. O método como ferramenta de aprendizagem. Então, você cria seu recorte. Então, por isso que é bom você situar as palavras-chave, né? Metodologia, aprendizagem, identidade, liberdade pessoal, tá vendo? Você situando melhor em que território você está, melhor fica para você ir desdobrando essas ideias. Então, por isso que é importante você situar em que terreno, em que terreiro epistemológico você está quando você fala disso, né? Você fala, então, que sua pesquisa é sobre a metodologia. Portanto, a sua metodologia precisa ficar um pouco mais clara. Você fala que a sua metodologia ela é uma pesquisa bibliográfica, tal, mas você precisa acrescentar que não é só bibliográfica. Você vai fazer trabalho de campo, você vai se entregar à escuta desses professores, você vai transcrever e interpretar o fluxo dessas narrativas, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu penso que este é o primeiro embate, é o primeiro impulso para que a gente possa dar andamento e você ter aí em mãos um projeto, um artigo que dê o que pensar, que nos force a pensar, né, a importância da metodologia, mas para isso você precisa trazer teóricos que pensam a metodologia, você precisa trazer a narrativa desses professores, porque não tem como você fazer um trabalho somente teórico, já que você vai estudar um colégio sem trazer esse colégio, um pouco do histórico desse colégio, para que eu e outros que não conhecem o Adonias Lemes tomar nota, tomar conhecimento da sua escrita, das suas motivações pessoais e teóricas. Mas eu penso que o seu trabalho tem tudo para ganhar um fôlego consistente, conciso, mas você precisa avançar nessas questões. Noção de identidade, noção de metodologia, de onde vem isso, essa liberdade pessoal, que liberdade é essa? É a liberdade pessoal que impulsiona o aluno em uma pedagogia dialógica, em uma pedagogia crítica, né? Daí a própria tese da Fernanda sobre arte, educação digital crítica, a noção que ela traz na tese dela sobre crítica, eu acho um conceito extremamente enriquecedor, que vai inclusive te aproximar mais dessa educação intermediática digital, né? Dessa possibilidade de você pensar a metodologia como praxe, como política e como liberdade de criação, de invenção e reinvenção de novas possibilidades de vida, né? Então, esse é o primeiro impulso, o primeiro movimento. Eu espero que você avance para as nossas próximas considerações, ok? Mas conte comigo, estou junto com você nessa empreitada. Essas questões que dizem respeito à arte e educação, principalmente no que diz respeito à escola, recuperando a metodologia, recuperando a escola como espaço de pensamento, como espaço de mediação artística, cultural e crítica, é uma questão que me interessa muito, tá? Você está de parabéns e boa sorte nessa sua empreitada. Que só apertar.